Muito boa tarde a todos e a todas. Agora são 17 horas e 7 minutos. Hoje é dia 14 de novembro de 2018. Nós estamos iniciando agora o programa Em Movimento. Esse espaço para discutir assuntos da região, do Brasil e do mundo ligados aos trabalhadores. E você sabe, pode participar com a gente pela internet, colocando o seu comentário e a sua pergunta, a sua contribuição nos comentários do Facebook. E o tema de hoje que nós vamos discutir são os ministérios do governo, futuro governo Jair Bolsonaro. E, sobretudo, uma polêmica que surgiu aí nos últimos dias, que foi sobre a extinção do Ministério do Trabalho. O Bolsonaro anunciou na última semana que iria acabar com esse ministério, que tem quase 90 anos, e no dia de ontem ele acabou recuando da proposta. Vamos fazer uma análise do que isso significa e também dos outros ataques aos direitos que estão aí assombrando os trabalhadores. E para que nós possamos começar o nosso programa e daqui a pouco apresentar os nossos convidados, eu gostaria de chamar um vídeo que vai explicar um pouco do assunto do tema de hoje. O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou na última semana a extinção do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério. O ministério deixaria de existir depois de 88 anos, mas como tem sido uma constante nessa transição, o presidente eleito recuou. Não, vai continuar com o status de ministério, não vai ser secretaria não. Em um país com 13 milhões de desempregados e mais 34 milhões jogados na informalidade, essas idas e vindas são preocupantes. Mesmo com a decisão de se manter a pasta, as diretrizes adotadas pelo novo governo podem impactar o seguro-desemprego, a fiscalização de irregularidades nas empresas e até o combate ao trabalho escravo. Da mesma forma, não se sabe como ficarão as políticas de segurança e saúde, ainda que o Brasil seja o quarto país com maior índice de acidentes de trabalho no mundo. A simples intenção de se acabar com o Ministério do Trabalho carrega um simbolismo grave, ainda mais para alguém que considera que direitos trabalhistas são empecilhos à geração de empregos. O trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direitos e emprego ou todos os direitos e desemprego. A carteira de trabalho verde e amarela, proposta em alternativa à carteira de trabalho atual, consagra a temporada de diminuição dos direitos do trabalhador. Com o novo documento, todos os direitos trabalhistas seriam retirados, com exceção daqueles que a Constituição proíbe mexer. A reforma trabalhista completou um ano e não gerou os prometidos empregos, mas piorou as condições dos trabalhadores brasileiros e, mesmo assim, eles ainda querem mais. É hora de nos mobilizarmos. Não podemos deixar que acabem de vez com os nossos direitos. E para tratar do tema de hoje, eu tenho aqui dois convidados. À minha esquerda, o dirigente sindical Luiz Carlos Prates, o Mancha, da Central Sindical CSP com Lutas. Mancha, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos companheiros que estão nos ouvindo nesse momento. E o advogado também que milita pela causa dos trabalhadores, mas na seara jurídica, advogado do sindicato, Aristeu Pinto Neto. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, a equipe do Em Movimento. E boa tarde aos telespectadores também. Então, Mancha, inicialmente com você. Como você viu essa situação do Bolsonaro que numa semana, anuncia que vai acabar com o Ministério do Trabalho e logo depois, ontem, ele se pronunciou sobre isso, ele recua e diz que não vai acabar mais. Como você vê essa situação que acabou aí causando preocupação a todos, né? Lógico, Rodrigo, isso é uma atrapalhada. E que está se tornando comum nesse momento de transição, nesse momento que a gente está vivendo, né? Agora, ela tem uma lógica que é o desprezo que tem o atual governo, ou o futuro governo, em relação aos trabalhadores. Por exemplo, tem muito trabalhador que às vezes pergunta, inclusive impulsionado por essa campanha, para que serve o Ministério do Trabalho? Olha, o Ministério do Trabalho é um órgão que tem mais de 85 anos, que serve para fiscalizar as condições de trabalho, fiscalizar a aplicação da legislação trabalhista. No nosso caso, por exemplo, em relação à CIPA, condições de trabalho,
a condições de saúde, e muitas vezes nós somos obrigados a chamar uma intervenção do Ministério do Trabalho. Então, num certo sentido, esta é a sua função. E esse Ministério do Trabalho, inclusive, já vem sendo esvaziado ao longo dos últimos governos, porque todos os governos não estão preocupados muito em defender os interesses da nossa classe. Nossa classe tem que estar se defender, ela precisa fortalecer o seu sindicato, ela tem que estar mais organizada. E é exatamente esse lado da balança que ele quer enfraquecer. E, apesar de ter recuado nessa tentativa, está dizendo que vai se manter, existe um processo de sucateamento que está em curso e que os próprios funcionários do Ministério do Trabalho frequentemente nos reclamam, que é a falta de fiscais, a falta de auditores, a falta de gente para poder trabalhar na fiscalização. Enfim, esse processo vai continuar, o que significa para nós, trabalhadores, que nós vamos ter que se unir para poder enfrentar esses programas de precarização e enfrentar as medidas que estão por vir. Tem sido uma constante, é sistemático esse vai e vem do candidato eleito Bolsonaro, e eu penso que, embora ele tenha voltado atrás, isso tem um significado do ponto de vista de valor mesmo. Que valor ele vai emprestar ao trabalho, lembrando que ele se comprometeu a cumprir a Constituição. Na Constituição Federal, o trabalho é considerado um dos pilares da República. É um valor fundamental, ao lado da dignidade humana, do pluralismo político, da soberania, da cidadania. E também o trabalho é citado como fundamental para a ordem econômica. A regra é que a ordem econômica será fundada na valorização do trabalho humano. Então, imagina, alguém que propõe a extinção sumária do Ministério do Trabalho e depois volta atrás, mas dizendo que vai haver uma fusão e o Ministério do Trabalho vai ficar lá no meio de outras pastas e tudo mais, está sinalizando de forma clara que não vai dar a devida importância ao trabalho. Um outro dado constitucional, Rodrigo. O trabalho no texto da Constituição, que tem 232 artigos, ele é citado 97 vezes. Ou seja, em praticamente metade dos dispositivos, trata-se do trabalho. Então, para você ter efetivo cumprimento da Constituição, não pode haver uma secundarização de um tema tão importante. Todas as economias industrializadas do mundo têm no trabalho uma pasta fundamental. Os BRICS, inclusive, têm um centro de discussão que tem como tema o trabalho, né? E o Ministério do Trabalho é quem representa o país nesse fórum de discussão. Então, eu acho que é mais uma declaração desastrosa de um governo que não tinha um programa explícito e que, na medida em que vai explicitando, vai tornando perplexa toda a população. E esse não é o primeiro recuo de Bolsonaro. Queria que o André viesse aí umas telas para nós, que vão mostrar um pouquinho do que tem sido essas trapalhadas desse governo eleito e que toma posse em janeiro. Vamos lá, vamos ver. A primeira, o recuo, é o que nós estamos abordando, é justamente o recuo de acabar com o Ministério do Trabalho, que ele anunciou esse recuo no dia de ontem. Próxima tela, outra declaração que ele deu, depois recuou, foi com relação ao fim do Ministério do Meio Ambiente, que também ele havia dito que ia extinguir e acabou voltando atrás. Outra medida que é colocar, também um absurdo, né? Colocar o ensino superior apartado do Ministério da Educação. Também acabou propondo isso e recuando. E mais um dos recuos também de Bolsonaro, nessa atrapalhada que está sendo a transição até o momento, seria a nomeação de Alberto Fraga, ele que é parlamentar na sua gestão, não acabou sendo reeleito e que é presidente da bancada da bala, queria participar do governo, e ele que é condenado em corrupção, acabou sendo descartado a princípio, mas a gente nem sabe se vai ou volta, porque é tanto vai e volta, né, que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é isso, Mancha. Essas idas e vindas do governo Bolsonaro, desse futuro governo, transição, o que para você demonstra? Olha só, Rodrigo, inclusive tem alguns analistas e algumas pessoas que estão dizendo que isso é uma maneira diversionista que tem feito o governo, soltando várias medidas ou falando alguma coisa, um outro futuro ministro fala outra coisa e tal, talvez para criar um clima de ninguém sabe o que vai
acontecer e, eventualmente, ele vai formando um governo que vai ser um governo que vai privilegiar claramente os banqueiros, os militares e os privilégios. Né? Então, a gente vê que, enquanto fala isso, o Lévy, que é um homem do mercado e um homem do Banco Mundial, que, aliás, foi ministro da presidente Dilma, agora está sendo indicado pelo BNDES. Ninguém fala que ele vai mudar o Fraga ou vai mudar o Ministério da Fazenda. Não, isso continua, está firme, o agronegócio, tal, eles estão todos se ajeitando. Acho que só demonstra isso, demonstra que existe uma série de falações, de diversificar as coisas, mas que efetivamente o governo está se montando para fazer grandes ataques sobre os trabalhadores. Essa é a lógica, né? A lógica de todas as suas medidas. Enfraquecer o Ministério do Trabalho, enfraquecer o Ministério do Meio Ambiente, enfraquecer a educação superior, a educação no geral e fortalecer os mercados. Então é isso que a gente pode esperar. E aí, Neto, qual a sua análise? O que você visualiza desses idas e vindas desse governo? É o que eu digo, embora tenha idas e vindas, vão ficando valores expressos, o que é defendido pelo governo. Uma das características que eu acho que são patentes, um certo continuismo com o governo Temer, né? Inclusive uma tentativa de já fazer uma antecipação da votação da reforma da Previdência, que é uma pauta do governo Bolsonaro. Então, há muita identidade, e eu diria, é possível vislumbrar, inclusive, isso, um certo continuismo. E a outra coisa que durante a campanha, o Bolsonaro falava que ia governar independente de acordos políticos e a realidade do presidencialismo brasileiro, chamado presidencialismo de coalizão, é o contrário disso. Ou seja, ou se faz composição, ou se consegue uma maioria na Câmara Federal, no Senado Federal, ou os projetos não são aprovados. A composição da Câmara revela isso que o Mancha já antecipou, ou seja, é uma Câmara identificada com os interesses do grande capital. Então, o que deve vir por aí, além dos ataques à Previdência, mais ataques aos direitos trabalhistas e facilidades para os banqueiros. Vamos lembrar que nessa toada, há um fio de continuidade, inclusive com o governo Dilma, né? Com o final do governo Dilma, que fez uma grande desoneração da folha de pagamento, criando parte do déficit fiscal que está hoje aí. Ou seja, é uma sucessão de governos identificados com interesses neoliberais. Ô Mancha, e é isso que o Neto abordou, né? Quer dizer que mesmo ele voltando atrás em relação ao Ministério do Trabalho, os riscos de sucateamento da máquina, do organismo, continuam, não é isso? Não, lógico que continua, porque existe uma clara tendência do governo de atacar os direitos dos trabalhadores. Isso é categórico, o próprio governo, inclusive, não escondeu isso durante o processo eleitoral. Por exemplo, ele disse que os sindicatos tinham que ser eliminados, né? O governo não tem o poder para eliminar os sindicatos, mas teria o poder de eliminar o Ministério do Trabalho. Não o fez nesse momento e, ao mesmo tempo, deve manter o que já vinha sendo feito de sucateamento. Por exemplo, quando você tem um fiscal do trabalho, um auditor do trabalho, uma pessoa que se aposenta, eles não repõem isso, já não vinha feito. Aqui nós temos casos na região, não tem quase nada de fiscal, inclusive os próprios fiscais reclamam aos sindicatos que eles não têm a mínima estrutura para poder trabalhar. Então, com certeza, esse processo ele vai continuar. E também existe um caminho de liquidação dos direitos trabalhistas. Alguns falam assim, mas os direitos trabalhistas estão na Constituição. A Constituição garante certos pontos, são positivos, mas a maioria dos direitos trabalhistas eles são garantidos pela legislação ou diretamente pelo processo de mobilização dos trabalhadores, pelas convenções coletivas. Existe um processo de ataque, de desmonte desses direitos que já vinha dos governos anteriores e agora, com certeza, vai se aprofundar no próximo governo. Neto, sobre esse sucateamento que a gente sente aqui na pele ao solicitar fiscalizações, como que você tem observado isso ao longo dos últimos governos? Nós temos um exemplo que é local, inclusive, né? Nós tivemos aqui o falecimento precoce de um auditor do trabalho, né, o Antônio Carlos, e o cargo dele não foi reposto aqui. Então, você imagina, a atribuição da gerência local, regional aqui, é muito ampla. Tem uma série de municípios para serem fiscalizados. Só aqui em São José dos Campos tem um número
muito alto de empresas, não são só metalúrgicas, tem químicas, tem empresas de alimentação também. Então você tem um déficit muito grande na fiscalização e aí o próprio link que vocês colocaram aqui demonstra, o Brasil é campeão em acidentes de trabalho, né? Tem uma segurança muito precária, tem um maquinário, inclusive maquinário industrial, que muitas vezes vem para cá das economias centrais já como uma sucata. Então, com muito pouca segurança, e isso provoca muito acidente do trabalho, muitas lesões, as doenças, chamadas doenças profissionais, tudo isso está ameaçado e casado com esse discurso. Como ressaltou o Mancha aqui, combinado com isso, vem um ataque aos sindicatos. Porque se fosse efetivamente uma retirada do Estado, digamos, para fortalecer os sindicatos, para que a regulamentação, o modo de regulação do capitalismo fosse feito pela negociação coletiva, bom, nós teríamos alguma inflexão, mas não teríamos um desmantelamento completo. Não é isso que está se fazendo. Está tentando se enfraquecer os sindicatos, inclusive a partir de receitas, de dificultar a arrecadação de recursos e, combinado com isso, a tentativa de precarizar ainda mais as condições de trabalho. Ô Neto, e sobre isso? Sobre a proposta de carteira de trabalho verde e amarelo, que também tem sido aventada, é uma promessa de campanha do Bolsonaro. As pessoas não estão ainda entendendo direito o que seria isso. Você pode nos dizer um pouco do que na verdade é um esboço de proposta e analisar um pouco quais seriam os impactos dessa nova carteira de trabalho diferenciada da atual carteira azul, que seria a carteira de trabalho verde e amarelo? Ainda que não tenha contornos bem definidos, isso me trouxe à lembrança imediatamente o processo que criou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço durante o regime militar. Como é que eram as regras até ali, Rodrigo? O trabalhador ficava 10 anos na mesma empresa e adquiria estabilidade. Em 1966, grande parte da população que estava nas montadoras de veículos estavam próximas à aquisição desse direito de estabilidade. Já estavam próximos de completar 10 anos em cada uma dessas empresas, na Volks, na GM, na Ford, enfim, nas montadoras que estavam aqui instaladas. Vem o regime militar e muda a regra do jogo. E aí, naquela época também era isso, era opcional. Era como se fosse assim, olha, você pode optar pelo fundo de garantia. Ai de quem não optasse. Ou seja, você, na verdade, obter o emprego estava vinculado justamente a fazer essa opção. O que sinaliza essa carteira verde e amarela é estabelecer uma diferença entre trabalhadores, ferindo de morte o princípio da isonomia, o que estabelece que todos são iguais perante a lei, é criar uma subcategoria de trabalhador, o precário, na verdade, é legitimar o já chamado precariado, tentar legitimar o já chamado precariado, e principalmente, como a carteira verde e amarela tem sido agitada aí pelo governo como um elemento para fazer uma previdência sobre capitalização, depois a gente aprofunda isso, significa que quem tem a carteira verde e amarela esquece. Não vai se aposentar, a verdade é essa. Ou vai se aposentar com o mínimo que está sendo estabelecido, que está sendo sinalizado, que é menos do que o salário mínimo, R$ 686, né? Então, tendo em vista que o salário mínimo estimado pelo Diese hoje para a sobrevivência de uma família está em alguma coisa em torno de R$4.000, você imagina o que significa isso, né? Já tem essa experiência levada a cabo no Chile e o flagelo social que isso gerou está demonstrado lá. Mancha, tem muitos eleitores, ele ganhou a eleição, certamente tem muito apoio ainda, né, de parte da sociedade, né? Essa proposta de carteira de trabalho verde e amarelo, como você vê essa proposta e o que pode implicar para os direitos também? Lógico, essa proposta, por exemplo, hoje você vai pegar um emprego, você é registrado nesse emprego, você tem os direitos da legislação e os direitos da sua convenção coletiva. E, aliás, a maioria dos trabalhadores, inclusive, metade da população, sequer esse direito tem, porque não são sequer registrados. O que vai acontecer com essa nova modalidade? Você vai ter uma carteira de trabalho onde você vai fazer um acordo com o seu patrão, mas você não vai ter nenhum direito garantido. Você vai ter que negociar com ele todos os direitos. Então, você vai negociar a hora que entra, a hora que sai, quanto que é a sua jornada, quanto que você vai receber, vai poder receber menos que o salário mínimo, porque vai trabalhar menos de determinada carga horária, enfim, os seus direitos vai ser aquilo que você conseguir combinar. E, ao mesmo tempo, nessa carteira, os patrões não vão precisar pagar os encargos sociais. Então, portanto, como disse o Dr. Neto, você teria duas modalidades. Uma modalidade atual, já precária,
porque a situação dos trabalhadores hoje já é muito, muito ruim, e uma outra modalidade de trabalhador com menos direito ainda. E a opção, quem vai fazer essa opção vai ser os empresários. É o empresário que vai dar para você a opção de ser fichado de tal maneira ou ser fichado de outra maneira. E assim, como eles concorrem entre si, todos vão optar por acabar com a carteira tradicional e seria acabar com a CLT, acabar com a legislação e ficar essa precariedade. E o que vai acontecer? INSS, fale. Seguridade Social, fale. O Estado, fale. E os patrões vão nadar de braçada. Então, eu acho que essa que é a proposta que está posta pelo governo. Outra coisa é se ele vai conseguir aplicar, se a gente vai conseguir resistir, se a nossa luta pode derrotar. Porque nós sempre dizemos, a luta faz a lei. E é isso que está posto para o próximo período. Bom, e o Neto citou, né, outro ataque que é a reforma da Previdência. E as centrais sindicais, né, estão se mobilizando, né, já se reunindo para resistir a esse ataque. Como foi também dito, que já existe um diálogo, né, um canal aberto entre Bolsonaro e Temer para antecipar essa votação, alguns pontos, ao menos, da votação dessa reforma. Então, eu queria que o André colocasse no ponto o vídeo que é da TV Brasil, mas que relata o encontro com representantes centrais sindicais que discutiram a temática da reforma da Previdência e com enfoque também na do Chile, que é esse exemplo de reforma no sistema de capitalização. Pode soltar. O encontro promovido por 9 centrais sindicais brasileiras contou com a participação de um sindicalista chileno. Convidado para falar sobre o modelo de previdência que existe no Chile desde 1981, ele disse que boa parte dos aposentados do país não recebe um salário mínimo. A equipe econômica do novo governo defende a mudança do atual modelo da Previdência, no qual os trabalhadores da ativa pagam pela aposentadoria dos mais velhos. A ideia é implantar um sistema semelhante ao do Chile, que tem um modelo de capitalização individual, em que cada trabalhador faz a própria poupança e pode escolher até bancos privados para recolher a aposentadoria. O trabalhador vai ter um terço da renda garantida, perder os 70% praticamente da sua renda na implantação dessa novo sistema que é a capitalização. E dificulta ao máximo a aposentadoria dos trabalhadores. As centrais sindicais são contra a reforma da Previdência e se posicionaram sobre a extinção do Ministério do Trabalho. A gente vê o Ministério do Trabalho libertar pessoas em condição de escravidão em pleno século XXI, toda semana liberta. Por isso que nós vamos trabalhar em defesa da Previdência, mas também em defesa do Ministério do Trabalho, que é patrimônio do povo brasileiro e da classe trabalhadora brasileira. Bom, queria que o Mancha repercutisse um pouco dessa união das centrais para resistir aos ataques aos direitos previdenciários, mas antes disso, queria chamar um intervalo e já voltamos. O governo e boa parte da mídia falam em déficit ou rombo nas contas da Previdência. Saiba que isso tudo não passa de uma enorme mentira. Esse rombo é fruto de uma manipulação contábil que despreza a própria Constituição quando criou a Seguridade Social. Para fabricar esse tal rombo, o governo ignora receitas vindas de impostos criados exclusivamente para financiar a Seguridade. Além disso, desvia bilhões de recursos desse caixa todos os anos por meio de isenções fiscais aos empresários e a DRU, desvinculação das receitas da União. Mesmo assim, a Seguridade sempre registrou saldo positivo. Esse ataque interessa principalmente aos bancos, que querem aumentar ainda mais seus lucros através da venda de planos de previdência privada. Em resumo, no fundo, o governo e boa parte dos senadores e deputados querem privatizar a nossa Previdência para garantir o lucro de meia dúzia de banqueiros. Reforma da Previdência. Eu digo não. Greve geral já para defender nossos direitos.
Esse é o programa Em Movimento e nós discutimos hoje a formação de ministérios do governo Jair Bolsonaro. Mancha, a gente viu no último bloco uma matéria que abordava um seminário do Diese que discutia os possíveis ataques à Previdência, inclusive a proposta de sistema de capitalização, como aconteceu no Chile durante o governo Pinochet. Né? Queria que você então dissesse um pouco de como que está acontecendo essa reunião das centrais e, sobretudo, a visão da CESP com Lutas desse processo todo que está acontecendo. Então, Rodrigo, a questão das aposentadorias é uma questão que une os trabalhadores. Todo trabalhador sabe o que é você trabalhar a vida inteira e depois não poder se aposentar, ou você trabalhar a vida inteira e depois se aposentar com um salário que dá sequer para você ter as suas primeiras necessidades. Então, independente da qual foi a opção eleitoral que teve os trabalhadores, essa questão, ela unifica o conjunto da classe trabalhadora. E o debate que está posto agora, as propostas que têm sido apresentadas, seja pelo governo Temer e agora pelo governo Bolsonaro, são propostas absurdas. Olha só, vejamos o caso da proposta de capitalização, como eles chamam, que na verdade é o seguinte: você não paga mais o INSS, mas você paga aos bancos. Você vai descontar 10%, por exemplo, do seu salário aos bancos todo mês. E quando você atingir uma certa idade, quando você atingir 65 anos, você vai poder usufruir disso que você deu aos bancos. Então, nada mais do que isso, essa capitalização. O que acontece é que quando você se aposentar, você vai aposentar com 1/3 do salário, sem nenhuma garantia, e por algum período você vai receber, porque você não tem mais a garantia da pensão vitalícia ou da aposentadoria vitalícia, como é a questão atual. Como é que funciona a aposentadoria atual? É através do sistema de seguridade social, que não é apenas o pagamento das aposentadorias. São aposentadorias, são as pensões, é o auxílio maternidade, é o auxílio doença quando você se adoece e não consegue trabalhar, o INSS que te paga, é o auxílio acidente no trabalho, ou seja, toda uma série de benefícios que serão liquidados caso o governo aprove essa questão da capitalização, que é entregar para os bancos uma soma enorme de contribuição dos trabalhadores, e esses mesmos bancos podem, inclusive, não pagar e você não receber a aposentadoria. Nós tivemos um debate entre as centrais sindicais e teve aqui um camarada do Chile, e ele colocou a situação trágica que hoje passa os trabalhadores no Chile, os aposentados e aqueles que não se aposentam mais, porque não conseguem se aposentar com esse novo projeto. Inclusive, eles estão sendo obrigados, em alguns lugares, a voltar atrás na aposentadoria, porque a pessoa trabalha e depois ela vai, quando receber, por algum período, recebe 1/3 daquilo que ela recebia quando estava trabalhando. E muitas vezes é 1/3 do salário mínimo. Então você imagina aqui no Brasil que é você se aposentar e receber 1/3 do salário mínimo, 320 e poucos reais. Então essa que seria a situação. E então nós temos que enfrentar essa reforma da Previdência. E porque eles já querem retirar quase todos os direitos. E o governo está voltando agora. Ele está jogando, assim como em todos os outros casos, joga balão de ensaio, fala uma coisa, depois não faz e tal e tal. Tentou fazer agora a reforma, tentou ver se consegue emplacar os 65 anos, não conseguiu ainda. Vai jogar, vai vir pesado no ano que vem para jogar 65 anos de idade, homens, mulheres, para acabar com o direito nosso de se aposentar e tirar duas formas de aposentadoria. Essa que existe hoje, com uma nova norma, que é 65 anos de idade, e uma outra que é nem essa mais, que é simplesmente entregar para os bancos e você jamais se aposentar e simplesmente fazer uma poupança e uma conta individual. E com isso liquidar o sistema de proteção social que existe no nosso país. Por isso que é importante, uma decisão que foi tomada, que no dia 22 nós estaremos realizando assembleias, vocês dando panfletagem e um trabalho de convencimento dos riscos que nós estamos hoje frente à aposentadoria. Não só as gerações que estão para se aposentar, inclusive as novas gerações, a juventude que não vai ter sequer mais a perspectiva de se aposentar e vai ter que trabalhar até morrer. Então, acho que é uma luta que pode unificar o nosso povo. Então, no dia 22 nós teremos isso, no dia 26 também teremos manifestações também contra a precarização no trabalho. Correto. 22, então é quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem, depois desse feriadão prolongado aí, né?
lutar, né, pelos direitos. Neto, como você vê essas investidas aí aos direitos previdenciários? Vejo com muita preocupação também, como dizia o Mancha, o aspecto da solidariedade. O que significa isso? Imagina que se existem lutas conjuntas da classe trabalhadora, no caso da Previdência, existe aquilo que é chamado de pacto geracional. Ou seja, uma geração acaba financiando as necessidades de uma geração que já trabalhou anteriormente e que aí precisa descansar, usufruir da aposentadoria. Vamos lembrar também que no passado, no começo do século XX, não havia um sistema de previdência e quem organizava isso, os recolhimentos, os recursos todos, eram os próprios sindicatos. Na medida em que isso cresce, o volume de dinheiro cresce, a arrecadação das categorias cresce através dos institutos de previdência, o governo se apropria disso porque é um recurso financeiro vultoso. Então é capital, inclusive, para ser reinvestido no próprio Estado. E agora a ideia é transferir isso que estava com o Estado, ou seja, para ser devolvido em investimentos para o próprio povo, para jogar na mão de banqueiros, para oferir lucros a partir daí. Então, isso é muito negativo, né? As experiências internacionais foi isso. No Chile foi esse desastre que impede a pessoa de sobrevivência mesmo. É isso que está colocado, o risco é esse, né? E insisto, tem talvez esse ingrediente mais perverso ainda no projeto do Bolsonaro, mas do ponto de vista do foco na reforma previdenciária, é sem dúvida nenhuma um continuismo do governo Temer, né? O capital tem feito esses ataques combinados, né? Tanto a direitos trabalhistas quanto a direitos previdenciários. Na Argentina também já houve uma reforma da Previdência, né? No Brasil, o que eu falo assim, tem um levantamento da OIT, Rodrigo, que fala o seguinte: desde 2008 até 2016, você teve mudanças na legislação trabalhista em 110 países, algo em torno de 642 mudanças, uma média de 6 por país. Nós tivemos 120 só aqui na reforma trabalhista. Então já houve um desmantelamento da CLT e agora essa proposta absurda de acabar com a Previdência, a verdade é essa, e destruir esse pacto geracional que foi o que orientou a construção da Previdência Pública no Brasil. E Mancha, é bom dizer que sempre se coloca a Previdência como grande vilão das contas públicas, mas a gente sabe que o grande vilão, o grande ralo das contas públicas é a dívida, né? Esse serviço da dívida, que quase metade dos recursos do orçamento brasileiro vão para esse ralo, não é isso? Não, exatamente, Rodrigo. Tem toda essa discussão do rombo da Previdência. Agora, não se fala nesse rombo da Previdência que os recursos que deveriam ir para a Previdência, como os recursos do PIS e outros recursos que são da arrecadação federal, que pela Constituição deveria ser dedicado à Previdência e não só a parte da contribuição dos funcionários e das empresas, eles são desviados através para o pagamento da dívida pública. Então, é aí que vai o conjunto das nossas riquezas, dos trabalhadores que produzem toda a riqueza do país, vê essas riquezas ser desviadas para o pagamento da dívida pública e depois joga a culpa na Previdência. E existe prova, não só por nós sindicalistas, mas por órgãos do próprio governo, pela Anfip e tal, que a Previdência não é deficitária. Se você pegar os recursos dos trabalhadores, os recursos das empresas e os recursos oriundos de outras formas de arrecadação que deveriam, pela Constituição, ser destinada à Previdência, não haveria esse rombo. Então, o rombo a ser enfrentado é a dívida pública e não a Previdência Social. A Previdência Social ela deve ser defendida pelos trabalhadores que trabalham durante toda uma vida e, quando vão se aposentar, tem que ter uma aposentadoria digna. E não isso que está acontecendo hoje no país. Ok, Neto, uma pergunta aqui do Francisco para você aqui. Ele pergunta: um presidente pode acabar com algum órgão do Estado? Exemplo, pode acabar com a STF numa canetada? Ou para isso precisaria do apoio do Congresso? Então, no exemplo que o Francisco deu, o Supremo Tribunal Federal vem previsto na própria Constituição, então não há a mínima possibilidade. O Ministério do Trabalho, por seu turno, embora não venha previsto, você tem, além de regras bem estabelecidas na Constituição, tem aquilo que se chama de princípios, preceitos, valores.
E um dos valores, como eu falei no começo aqui do programa, é o trabalho. Então, você acabar com o Ministério do Trabalho significa uma violação a um bem coletivo, que é justamente o trabalho, a valorização do trabalho humano. Agora, no caso do Supremo é isso, não vejo a mínima possibilidade, até por conta disso, digamos, a democracia burguesa funciona com a tripartição de poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Não acredito que haja avanços a esse ponto, né? Embora tenha declarações também de filhos do presidente aí de que teria disposição de fechar o Supremo Tribunal Federal até esse ponto. Com cabe um soldado. Com cabe um soldado, coisas assim, não só, é um misto de truculência e arrogância, né? Agora, pegando um gancho no que o Mancha falou, a história da extinção do Ministério do Trabalho também, envolvido nisso, comenta-se, está a gula para abocanhar os recursos do Fundo de Garantia. Então, para ter, além da desvinculação das receitas da União, a DRU, você trabalhar com esse dinheiro, que hoje deve estar na casa de 90 bilhões de reais o saldo, você ter esse dinheiro disponível para outras finalidades que não as que estão previstas em lei, que é, inclusive, financiar obras de infraestrutura. Ou seja, é a poupança do trabalhador que financia obras de infraestrutura e saneamento. E aí o governo quer desvincular para quê? Para utilizar isso para outras finalidades, notadamente para pagar juros para banqueiros internacionais. Ô Neto, e também a propósito, antes do Mancha colocar um pouco das tarefas para a classe nesse momento de ataques, de investidas aos direitos, que tem cada vez mais aumentado. Neto, voltando um pouco dessa composição ministerial do governo Bolsonaro, como você viu um pouco a indicação do Sérgio Moro para o chamado Superministério da Justiça? Como que você enxergou tudo isso? Algumas pessoas viram com bons olhos. Qual a análise que você faz desse chamado ao Sérgio Moro? Rodrigo, assim, para não fulanizar a discussão, existe uma regra universal que é seguida em todas as democracias pelo mundo, que é quem investiga não julga. Não pode haver a confusão daquele que faz a investigação, daquele que faz a acusação, com aquele que julga. A Lava Jato, ela inclusive tem essa composição de força-tarefa, né? E com muitas ações impulsionadas pelo próprio juiz Moro, né? Hoje, ao assumir o Ministério da Justiça, ele não só se contradiz, dizendo que não assumiria nenhum cargo político, mas ele assume a chefia da Polícia Federal. E a Polícia Federal tem a função precípua de fazer investigações. Dizer ou negar que a Lava Jato tem uma conduta seletiva é fechar os olhos para a realidade. Assim, se é realmente um processo imparcial, a corrupção a gente sabe que está muito mais espraiada do que em relação àqueles que estão efetivamente processados e alguns condenados. Então, acho que desse ponto de vista é como se ele confirmasse uma atuação irregular, que é a confusão entre juiz e polícia. Juiz é juiz, polícia é polícia. Ok. Mancha, algo sobre o Sérgio Moro? Um comentário sobre essa questão? Mas então, queria ver com você quais são as tarefas, porque, como nós dissemos antes, há uma certa esperança de parte da população desse novo governo, né? Algumas pessoas criticam, o sindicato só fala mal, só critica, tal. Tem uma esperança de que vai mudar alguma coisa e a gente viu nesse programa que os ataques aos direitos são claros. Muitos ainda não estão enxergando, mas é preciso convencer, dialogar. Qual o caminho que você vê e defende para a gente resistir a essa agenda que tenta retirar direitos históricos dos trabalhadores? Não, exatamente, Rodrigo. Inclusive, nós da CSP com Lutas vamos fazer uma reunião da nossa coordenação nacional na próxima semana, no dia 23, 24 e 25, e vamos discutir essa nova conjuntura que se abre com o governo Bolsonaro. É um governo que tem como objetivo explícito fazer um fechamento do regime. Outra coisa é se ele vai conseguir, pela relação de forças hoje que existe na sociedade. Os trabalhadores não estão derrotados, os trabalhadores estão num processo de mobilização, de lutas, né? Basta ver, por exemplo, o resultado das últimas campanhas salariais. E
existe um compasso de espera, existe esse momento que nós estamos afirmando aqui, que essas atrapalhadas para lá vai da transição, e existe uma expectativa, uma ilusão de uma parcela dos trabalhadores que elegeram e que votaram no Bolsonaro. Tem muita gente que fala assim, pô, mas deixa o homem trabalhar, o homem nem começou e tal. Mas as primeiras medidas, o seu programa já demonstra claramente que existe uma perspectiva de aprofundar os ataques sobre os trabalhadores. Não só porque o governo quer, mas porque esse sistema capitalista precisa fazer isso, precisa descarregar o preço dessa crise que eles afundaram, não só o Brasil, como afundaram o mundo, porque hoje o mundo capitalista vive em crise, precisa descarregar nas costas dos trabalhadores. E para descarregar nas costas dos trabalhadores, vai tentar fazer a reforma da Previdência, vai precarizar ainda mais as relações de trabalho, que já fez através da reforma trabalhista e vai continuar fazendo isso com cada vez mais força, e agora nós temos que resistir. E para a gente resistir, a primeira coisa que nós temos que fazer é estar convencido de que esse governo vai atacar os nossos direitos. Então está aqui a grande campanha que nós temos que fazer agora, é uma campanha contra a reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência não é uma reforma para melhorar a Previdência, para tapar os buracos, ao contrário, é uma reforma que para demolir a Previdência Pública, instituir a Previdência Privada, entregar aos bancos e acabar com o nosso direito de aposentadoria, e também defender as liberdades democráticas, porque para poder aplicar esses planos que eles estão querendo fazer, é preciso restringir o nosso direito de lutar, é preciso restringir o direito que nós conquistamos quando derrubamos a ditadura militar, que foi o direito de fazer greve, o direito de fazer assembleias, o direito de fazer manifestações na rua, o direito de ser oposição, o direito de protestar. E isso também vai estar em jogo no novo governo, nós vamos ter que se defender. Por isso é necessário uma frente única dos trabalhadores, uma grande unidade de ação entre os trabalhadores para poder enfrentar a retirada de direitos, para defender o nosso direito, a ampliação do nosso direito e para defender as liberdades democráticas. Eu acho que é isso que está posto para o próximo período. A CSP com Luta vai estar à frente desse combate. Ok, então, Mancha, nós estamos chegando já ao final do nosso programa de hoje. Queria agradecer a todos que acompanharam com a gente esse nosso programa e agradecer aos nossos convidados de hoje, primeiramente o advogado do sindicato, coordenador do jurídico do sindicato, Aristeu Neto. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E também ao Luiz Carlos Prates Mancha, nosso dirigente da CSP com Lutas, que tem aí estado à frente, aí reunido forças para se mobilizar. Mais alguma pequena consideração final? Não, eu acho que é isso. Acho que ficou bem abordado o tema, o vai e vem do governo Bolsonaro, do futuro governo Bolsonaro, né? Eu ia só ressaltar o seguinte, nós vamos entrar em processo eleitoral na Ordem dos Advogados do Brasil. E a Ordem, que já teve um papel democrático, já cumpriu um papel democrático no país, hoje é omissa em relação a todos os problemas nacionais. Então é necessário que os advogados, embora seja a classe trabalhadora quem faz a transformação social, é preciso que os advogados resgatem o papel anterior da OAB, que ajudou também na derrubada da ditadura, e hoje é isso. Tem uma discussão meramente corporativa e é omissa, para dizer o mínimo, em vários temas de relevância nacional. Obrigado, Neto. Mancha, também você quer... Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Eu queria parabenizar ao Sindicato dos Metalúrgicos pela iniciativa desse excelente programa, O Movimento, parabenizar toda a equipe de comunicação, parabenizar o Heller e toda a diretoria e dizer que as tarefas que nós temos pela frente são difíceis, são duras, mas nunca foi fácil a nossa vida e nós temos que enfrentar. Enquanto houver exploração, enquanto houver exploração sobre a classe trabalhadora vai resistir, vai lutar e vai se levantar. Então, queria também desejar a todos que estão nos assistindo um bom feriado, vamos renovar nossas forças aí para enfrentar esse final de ano e o próximo ano que está por vir. Então é isso, estamos encerrando o nosso programa de hoje. A todos vocês, um bom feriado. Queria também agradecer a equipe nossa aqui, o Lucas Martins, André Barbosa, Mariana Bibanco, que nos ajudaram a colocar no ar esse programa. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa Em Movimento. Até lá!